Boa noite, Igreja de Jesus. Mais uma noite reunidos para a glória do Senhor, estudando a palavra do Senhor, orando e agradecendo a Deus por todas as bênçãos. Vamos adorar ao Senhor neste momento. Senhor de grandeza, Deus de graça, de eternidade, bendito seja o teu nome. Tu és grande e operas maravilhas, tu és Senhor da nossa existência, nós dependemos do Senhor. E clamamos a Tua graça sobre nós nesta noite, a Tua presença, que o Senhor esteja conosco, nos iluminando, nos dando graça, luz e direção. Carecemos do Senhor inteiramente e adoramos o Teu nome, porque só Tu és digno de toda adoração e glorificação. Bendizemos o Senhor e Te invocamos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, vamos abrir em 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 20. Vamos iniciar esse texto nesta noite, que nos diz: Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós outros um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: A Baal, responde-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse, e manquejando, e se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: Clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Até o versículo 29, essa primeira leitura, depois retomaremos. Temos aqui um texto do Senhor que mostra a grandeza do nosso Deus diante dos outros deuses. Os outros deuses continuam mudos, mas o nosso Deus responde e fala. Nós leremos posteriormente na continuidade do texto. Neste momento, vamos entregar ao Senhor nossos pedidos durante a oração silenciosa. Clame ao Senhor pelos enfermos, por seu lar,
Clame ao Senhor pelas necessidades da igreja, quantos aflitos, pela obra missionária. Vamos orar, clamando ao Senhor, intercedendo durante alguns instantes. Bendito Deus, eterno Pai, continuando na Tua presença, nós nos prostramos diante de Ti, reconhecendo a Tua grandeza. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, lava-nos de todo mal. Tu que és o Deus que vê, que ouve, que age, purifica-nos, ó Deus, e conduza-nos em santidade. Também, ó Deus, colocamos diante do Teu altar as petições desta noite, das famílias, vidas, reunidas ao redor da Tua palavra em nome de Jesus. Alcança, Senhor, os enfermos, curando, restaurando, Tu que és Deus Todo-Poderoso. Visita, Senhor, os desempregados, abra portas de trabalho e emprego aos Teus filhos e servas, com a graça do Senhor. Também, ó Deus, restaure lares, abençoe as famílias da Tua igreja. Quantos lares carecendo de uma intervenção do Senhor para a restauração e renovação dos laços familiares. Abençoe, Senhor, tenha misericórdia. Nós estamos em oração porque reconhecemos que Tu não és Baal, mas o Senhor é vivo e verdadeiro. O Senhor se manifesta maravilhosamente sobre o Teu povo. Tenha misericórdia dos aflitos, angustiados, enlutados, ó Deus, tristes nesta noite. Restaura pelo Teu poder. Te adoramos também por tantas bênçãos recebidas das Tuas mãos. O Senhor é um Deus que concede bênçãos, graça, luz. O Senhor nos dá vida, respiração e tudo mais. Glorificado seja o Teu nome, pela salvação, pelo perdão dos nossos pecados, pela luz, pelo alimento, pela graça do Senhor dia a dia sobre as nossas vidas. Senhor, esteja abençoando os Teus missionários, pregadores do Senhor espalhados neste mundo. Igreja do Senhor, muitos presos, perseguidos, que o Senhor esteja presente, ó Deus, com a obra missionária, com os nossos missionários, irmãos em Cristo, iluminando famílias, vidas, operando graça sobre a Tua igreja, Senhor, neste mundo, em todos os rincões deste planeta. Muito obrigado pela nossa igreja, abençoe o pastor, os demais colaboradores, irmãos e irmãs que atuam na nossa igreja em diversas atividades. Fortaleça as vidas, dê a Tua graça, Senhor, a Tua direção. Nós oramos nesta noite e glorificamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Igreja do Senhor, na continuidade, nós, ainda no texto de 1 Reis 18, a partir do versículo 30, dando continuidade. Então diz-nos assim a palavra: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha, e disse: Enchei de água 4 cântaros, e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: Fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que, segundo a Tua palavra,
fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Texto da palavra do Senhor para a nossa meditação nesta noite. Oremos mais uma vez. Pai bendito, Pai eterno, glorificamos o Teu nome pela Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo nos ajude nesta noite, no entendimento da mesma, e que possamos crescer espiritualmente na direção do Senhor e da obra do Senhor para a glória do Teu nome. Nos ajude, Senhor, nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus é um livro de fortes indagações. E nessa passagem existe uma pergunta intrigante, uma questão que deve suscitar nossa reflexão. Certamente é um dos questionamentos mais sérios. E está aí no texto que lemos. E este questionamento é: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Inicialmente podemos ver o significado de cochear. Cochear é hesitar, capengar, titubear, vacilar. Assim, até quando hesitareis entre dois pensamentos? Poderíamos construir a interrogação desta forma. Devemos analisar ainda outra palavra da frase, que é a palavra e o termo pensamento. Nesse ponto temos um fator relevante. É o pensamento que dirige o nosso comportamento. As nossas ações e decisões dependem da nossa mente, do nosso pensamento. Por isso a urgência da pergunta feita pelo profeta: até quando vacilareis, cocheareis entre dois pensamentos? Essa oscilação sempre resultou em graves prejuízos. Não é possível ficar flutuando entre dois pensamentos, dois paradigmas. A Bíblia é pródiga em demonstrar essas realidades, duas realidades. São vários os registros sobre dois pontos antagônicos que podemos pensar. No Éden, nossos pais poderiam obedecer ou desobedecer. Moisés colocou diante do povo a bênção e a maldição. Em Provérbios, Salomão contrastou o sábio e o nécio. Isaías alertou sobre a confiança no Egito ou em Deus. E no Novo Testamento também lemos, por exemplo, as casas edificadas sobre a rocha ou sobre a areia. Na parábola das virgens temos as nécias e as prudentes. Umas estavam preparadas, as outras descuidadas. Veja quantos exemplos sobre esses dois paradigmas. Percebamos como essas dicotomias são enfatizadas na palavra do Senhor. A palavra de Deus quer que aprendamos com isso. E é nessa perspectiva que propomos o presente estudo, cujo tema é uma pergunta: até quando cocheareis entre dois pensamentos, conforme diz o texto? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Quem é o Senhor? Baal ou Deus? A primeira reflexão que faremos. No versículo 21, nós vemos: se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Elias incomodou o povo com esse questionamento. O profeta ficou ali esperando uma manifestação do povo. No entanto, eles não esboçaram nenhuma reação. Porém, o povo nada lhe respondeu. Por quê? O silêncio traduz um espírito de indecisão, de dúvida.
O coração deles estava completamente indefinido. O interessante é que esse comportamento continua. Dessa maneira, muitos ainda estão atuando, estão tomando essa atitude. Como temos respondido aos apelos do Evangelho? Será que expressando apenas incerteza e silêncio? Será que Baal era o verdadeiro e o grande Senhor? Os seguidores de Baal afirmavam isso com energia. Eles criam que Baal controlava as tempestades, criam que Baal dominava o trovão e também os relâmpagos. Desse modo, era considerado um deus providencial, pois as chuvas promoviam a fertilidade da terra segundo seus adoradores. Com isso, o deus Baal ia semeando a vida na região, na interpretação deles. Era a divindade dominante daquela região cananeia ou da religião cananeia. E o povo de Deus foi aos poucos assimilando isso. Porém, Elias também apresentou o Deus de Israel. Ele lançou o desafio: se o Senhor é Deus, segui-o. Vocês devem seguir quem verdadeiramente for Deus. O intrigante é que Israel provou tantos milagres, viu a revelação da glória do Senhor como ninguém. Experimentou maravilhas, experimentou sinais e o sobrenatural. Deus havia livrado o seu povo do governo egípcio, do poder egípcio, para ser a sua herança particular, um povo separado. Mas veio a apostasia e eles se iludiram com Baal. Jesus frisou que ninguém pode servir a dois senhores, pois ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou então se devotará a um e desprezará ao outro. Nosso tema: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Quem é o Senhor? Baal ou Deus? Mas podemos, partindo dessas reflexões, também perguntar, conforme o tema, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Quem perturba a Israel? Elias ou Acabe? Foi Deus quem mandou Elias se apresentar a Acabe, e isso antes do desafio feito aos profetas de Baal. Elias vagou por várias localidades daquela região. E agora eles se reencontraram muitos anos depois. Perceba a forma com que Acabe recebe a Elias. Está aí no capítulo 18, versículo 17, no texto que lemos um pouco antes. Diz-nos assim: vendo, disse-lhe: és tu, ó perturbador de Israel? Ele disse a Elias, disse assim, que gentileza, não é, irmãos? Que forma agradável, para não dizer o contrário, depois de tanto tempo de ausência do profeta. Na visão de Acabe, então, Elias era um estorvo ao sistema. Elias era um perturbador daquela ordem instaurada, uma ameaça ao funcionamento normal daquela sociedade corrupta. Na realidade, a sua compreensão é que era superficial, ou seja, Acabe não conseguia enxergar a verdade. Porém, Elias mostrou para Acabe uma outra versão. O profeta não iria deixar o rei sem uma boa resposta, que está no versículo 18, quando ele responde assim para Acabe. Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Uma réplica esclarecedora que rebateu a acusação de Acabe. Em primeiro lugar, não sou eu que tenho perturbado a Israel, disse o profeta. Elias anulou a ideia de Acabe em inverter as coisas. Você já percebeu que muitas vezes nós também agimos assim? Nossa mente é enganosa e nos leva a pensar errado. Achamos que muitas coisas perturbam as nossas vidas.
os irmãos, os presbíteros, as mensagens, e podemos chegar ao extremo de culpar até Deus. Essa postura nasce de uma compreensão superficial, assim como tinha Acabe. E como Acabe, podemos estar com os olhos nublados. Voltemos ao texto para o complemento do profeta. E ele disse: quem tem perturbado a Israel és tu e a casa de teu pai. Deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Os Baalins eram manifestações locais do deus Baal. É essa a verdade e a verdadeira compreensão que ilumina e cura a verdade da palavra do Senhor. A perturbação, na realidade, vem do abandono aos mandamentos do Senhor. Vem quando deixamos a Deus e seguimos aos Baalins. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Quem perturba Israel? Elias ou Acabe? Mas o texto continua a partir desse tema, até quando cocheareis entre dois pensamentos, e podemos ainda pensar, quem merece o melhor? Baal ou Deus? Pense a quem reservamos o melhor que nós temos. Reflita nas coisas corriqueiras da nossa vida. Podemos pensar na família, no trabalho, nas pessoas que fazem parte do nosso cotidiano. Por certo que aos mais chegados damos o melhor. Agora vamos passar para a dimensão espiritual. Reflitamos na relação entre o adorador e o adorado. Nesse envolvimento, o servo oferece o seu melhor, o que tem de melhor. Ele concede das suas primícias ao Deus da sua vida. O texto mostra esse direcionamento da devoção. Perceba o tratamento que era dado ao deus Baal. No versículo 19 do capítulo 18, nós temos aí: agora, pois, manda ajuntar a mim a todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo, que comem da mesa de Jezabel. Os profetas que comem da mesa de Jezabel. Eram os profetas falsos sustentados pelo Estado. Isso em uma época de grande seca, fome e escassez. Desfrutavam de uma posição honrosa ali na corte e compartilhavam de todas as benesses do Estado. Jezabel era filha de Etbaal, o rei dos Sidônios. Ela era deveras fanática pela religião da sua nação. Desse modo, a adoração a Baal teve apoio oficial, teve todas as benesses. Assim, tudo de melhor era oferecido a Baal e aos seus sacerdotes. E qual o nível de consideração ao Deus de Israel? Um retrato dessa situação era o altar do Senhor. No versículo 30, nós vemos que o profeta restaurou o altar, que estava em ruínas. Isso denunciava o quanto estavam distantes de Deus. Enquanto os profetas de Baal recebiam cuidados e o melhor, os do Senhor foram eliminados ou foram exilados, escondidos em covas, sustentados com pão e água. O altar em ruínas apontava a degradação da fé. Indicava o grau de importância oferecido a Deus. Ou seja, o pior, a negligência, o descaso e o abandono. Nós sempre ofertaremos o melhor a quem amamos, a quem servimos, a quem adoramos. O tema de hoje, irmãos e irmãs: até quando cocheareis entre dois pensamentos? E nessa terceira reflexão, também uma pergunta: quem merece o melhor? Baal ou Deus? Um último aspecto que podemos observar sob o tema até quando cocheareis entre dois pensamentos é: quem deve ser invocado, Baal ou Deus? Invocação. Essa é uma palavra central nessa passagem. Elias lançou uma proposta desafiadora àqueles rivais. Os dois novilhos deveriam ser preparados para o ritual. Foram divididos e colocados sobre a lenha do altar.
Não era para atear fogo, isso caberia à divindade, pois após as preliminares seria o tempo de invocação. Invocai o nome de vosso Deus, eu invocarei o Senhor, disse o profeta. Versículo 24 diz: o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. Todos concordaram com aquele repto de invocação e disseram: é boa essa palavra, pensando levar vantagem naquela situação, pois entendiam que Baal controlava os relâmpagos. Elias atingiu ali o âmago do poder alegado sobre Baal. A primazia coube aos adversários, que eram muitos. Eles começaram invocando Baal desde a manhã. Ao meio-dia, Elias zombava e dizia: clamai em altas vozes, clamai em altas vozes. Pode ser que Baal esteja meditando, dormindo ou viajando. Os mitos de Baal retratam-no visitando o submundo. Elias sabia de todas essas crenças e se valeu disso naquelas suas palavras de desafio. Até por volta das 3 horas da tarde, eles ficaram nesse transe espiritual, na tentativa de invocação, e se cortavam e se retalhavam naquele ritual, mas não houve resposta, nem voz ou atenção alguma. Isso é significativo, irmãos. Está aí no versículo 29. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Ah, que diferença do nosso Deus. Que diferença do nosso Deus, que ouve, dá atenção e responde. Mas vemos que todo o movimento não despertou o interesse e a ação de Baal. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Edificou o altar com as 12 pedras, o número das tribos do Senhor. Assim ele enfatizou a unidade da nação de Israel. Apesar do reino dividido nos clãs do norte e do sul, a coesão do povo de Deus na invocação seria essencial, como é essencial a coesão do povo de Deus na invocação. Elias, assim, ainda solicitou que o holocausto fosse encharcado de água. E o profeta fez uma oração simples, direta a Deus, sem se cortar, sem se ofender, sem se machucar. Simples e direta ao Senhor, sem gritar. Mas ele disse: ó Senhor, e nós vemos o texto: fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo. E ele fez isso em contraste com aqueles atos complicados e frenéticos dos seguidores de Baal. Caiu o fogo do Senhor e consumiu simplesmente tudo. O irmão percebeu isso? Caiu o fogo do Senhor e consumiu tudo. Isso é maravilhoso. O holocausto, a lenha, a pedra, as pedras, a terra e ainda a água que estava naquele córrego, tudo o Senhor consumiu. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Quem deve ser invocado, Baal ou Deus? Louvado Senhor pela sua palavra maravilhosa desta noite aos nossos corações. E nós estamos concluindo, irmãos e irmãs, esta breve mensagem. A Bíblia é um livro de fortes indagações. Será que depois do estudo ainda paira dúvidas? Depois desta palavra maravilhosa, meu coração ainda continua duvidoso, o seu? Será que ainda estamos vacilantes entre Baal e o Senhor? Sua mente ainda flutua entre dois paradigmas ou dois pensamentos, conforme vimos no texto? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Então, que a pergunta de Elias não te dê sossego, não dê sossego ao meu coração. Até quando? Até quando cocheareis, hesitareis entre dois pensamentos? Um bom conselho para todos nós
seria trocarmos essas dúvidas por uma exclamação, uma certeza, conforme lemos no versículo 39, que nos diz, e nós iremos ler de novo: o que vendo todo o povo, caiu com o rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Que possamos também cair com o rosto em terra e afirmarmos seguramente: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.